Agora vamos ouvir o Grupo Criar, senhor Sérgio Soares. Olá, Sérgio, seja super bem-vindo. Muito obrigada, viu? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quanta coisa, né? É muita coisa para a gente assimilar, não é? O grande problema da inteligência artificial é que ela está acelerando muito tudo que a gente aprende, né? E a gente não está tendo tempo de assimilar tanta novidade. Existe uma teoria chamada teoria das novidades, que diz que a gente tem uma certa capacidade para assimilar as novidades. E elas não podem chegar rápido demais porque a gente não consegue digerir. E não consegue incluir essas novidades na nossa vida. E aí o que acontece é que a própria estrutura social fica meio caótica. E é o que a gente tem sentido, né? Quem não sentiu isso com o celular? Quem não sentiu isso antes com a internet? E agora com a IA. Então eu vou fazer uma apresentação que primeiro eu vou fazer uma motivação, segundo eu vou falar um pouquinho só da empresa, aí depois eu vou mostrar as aplicações que nós estamos usando na empresa com IA, vou apresentar um caso prático do agronegócio e vou terminar com algumas sugestões. Eu do meio. Muito bem. Então, IA e agro, né? O agro é a última fronteira porque é a menos tecnológica em termos de informação e computadores, né? Nós temos uma grande dificuldade de conseguir dados da área rural justamente porque lá não tem internet. O que está mudando aí com as novas constelações e satélites. Então, a motivação é a seguinte. Se você começar aqui em 1600... com a imprensa e Gutenberg, chegar na Revolução Industrial, depois a Segunda Revolução Industrial, entrar na era dos computadores, passar pela popularização das tecnologias digitais, internet, smartphone, deep learning, IA generativa, você vê que o tempo entre as coisas está ficando cada vez mais próximo, né? E é esse o grande problema da teoria das novidades. A gente está com uma exponencial inversa, né? Exponencial com exponente com argumento um sobre alguma coisa, e o tempo está ficando cada vez mais colado. Então a gente dorme sabendo de alguma coisa e acorda com uma novidade. Se alguém mandasse uma mensagem no seu celular, um áudio dizendo que oi, seu esposo, eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco eu volto. Você acreditava, não é? O seu filho mandava um vídeo mostrando que ele estava numa festa, você acreditava. Hoje você não pode mais acreditar nem no áudio nem no vídeo, porque eles podem ser produzidos. Quer dizer, a velocidade que as novidades estão acontecendo está impactando inclusive na forma como a gente vê a realidade. E como que a gente vai interpretar isso tudo, como é que nós vamos colocar isso dentro da nossa estrutura social. Mas a motivação é essa, não tem outro jeito, a coisa está acontecendo. Então nós temos aí, depois dos computadores, eu sou físico e matemático, estudei na USP de São Carlos, mas eu trabalho com eletrônica desde meus 13 anos. E eu comecei como digitador de computador, de cartão. Alguém aqui já pegou um cartão de computador na mão? Os antigos, ninguém é antigo aqui? Então eu tinha cartão. Oi? Meu crachá. Tirar o crachá. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu acompanhei toda a informática, desde o início, porque eu ganhava por toque. Eu dava 4 toques por segundo, porque a gente ganhava por produção, quando se digitava, né? Eu participei aí de toda a evolução, tanto é que em 1985 eu participei do projeto do Linux. Eu sou um dos caras que escreveu algumas partes lá do Linux Slackware, né? Meu nome é Zero Run, meu nickname. Eu tenho 63 anos, tá, gente? Então eu sou bem antigo. Bom, então a informática, a eletrônica e tudo isso que a gente vem passando acabou despontando na IA. A Criar é uma empresa de 34 anos, nós temos aqui a nossa sede administrativa, a nossa indústria, nós produzimos software e produzimos hardware. A gente faz software para o nosso hardware, hardware para o nosso software. Então nós alugamos soluções inteiras, tanto software quanto hardware. Nós temos a nossa inauguração aí, lá em São Carlos, em Ribeirão Preto, o ministro Marcos Pontes, na época, foi lá inaugurar a nossa sede. Por quê? Porque nós fizemos antenas de monitoramento de satélite de baixa órbita para uma feira que houve
e o INPE e a Agência Espacial Brasileira precisavam das antenas e ele foi lá nos prestigiar fazendo a nossa inauguração. Aqui é a nossa sede lá em Aveiro, em Portugal. Nós temos um trabalho na Universidade de Aveiro, no Creative Science Park. E qual que é hoje o propósito do Grupo Criar? Nós somos uma empresa de monitoramento. Monitoramos coisas. Tanto que trabalhamos com biometria facial, biometria datiloscópica, trabalhamos com monitoramento de salas, monitoramento de veículos, imagens dentro de salas, dentro de veículos. E dentro disso tudo, decolamos no início da internet em 1995. Nós somos uma das primeiras provedoras de internet do Brasil, número 40, chamada Kinet. E continuamos acompanhando essa evolução, passamos pelo New Space, fazendo antenas para monitoramento de satélite, e agora, usando a IA, estamos com um centro de desenvolvimento de IA aplicada, onde nós montamos a nossa IA, que se chama ELA, né? A ELA e o ELE. E hoje pesquisamos modelos de linguagem grandes, né? Large Language Modes, pesquisas com assistentes, tanto virtuais quanto reais. Quando eu falo real, é assistente real, né? Um equipamento, um espelho, por exemplo, que conversa com você no banheiro. Ele olha para você e fala, você está bonita hoje? Você está precisando arrumar o cabelo. Então, é um assistente, mas não é virtual, ele é real, né? E, na área do monitoramento do agronegócio, nós estamos fazendo o que chamamos de monitoramento de silos horizontais. Tem um parceiro aqui que faz silos verticais, nós monitoramos silos horizontais, aqueles silos bolsa, que é a aplicação que eu vou mostrar para vocês. Bom, as dificuldades, né, para a aplicação da prática de IA no campo, no agro, primeiro é a disponibilidade de dados, porque no agro, como eu falei, não tem internet. E se não tem internet, você não coleta dados, pelo menos não em tempo real. Hoje em dia, com as novas redes de satélites que estão aparecendo aí, a gente está conseguindo fazer já alguma coisa. Antigamente era muito caro fazer isso. Quem conhece uma rede chamada Iridium? Iridium é uma rede de satélites para comunicação de dados antiguíssima. Tem mais de 60 satélites, só que custa $5 o minuto para você poder. Então era impraticável. Agora com a Starlink ainda um pouquinho melhor. Nós temos uma ideia que a gente está fazendo junto com a constelação Catarina, que é uma constelação de satélites nacionais, que foi uma iniciativa do governo de Santa Catarina, e um trabalho com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o INPE. Nós estamos aí tentando colocar uma rede de 9 satélites de comunicação de dados, especificamente para o trabalho da área do agronegócio, tá? Porque satélite de comunicação hoje, aqueles pequenininhos que a gente chama CubeSat, eles são muito baratos. E, na verdade, é como se você montasse um computador. Quem lembra antigamente que você pegava o gabinete, placa-mãe, placa de rede, né? Montar um satélite hoje, um CubeSat, é mais ou menos isso. Então, o que é caro não é montar o satélite, é pôr em órbita. Então, pôr em órbita que é custoso. Bom, então, a disponibilidade dos dados é um problema. A infraestrutura tecnológica também é um problema. Tem toda essa parte de impacto ambiental, né? Como é que você mede o impacto ambiental de cada coisa, a necessidade da IA equilibrando produtividade e preservação. Toda essa parte de métrica, essa parte de ausência de normas específicas para a IA aplicada no agronegócio. Então, tudo isso daqui, deputado, a gente vai depois resumir em sugestões para passar para vocês, tá? Bom, vou dar um exemplo, então, de IA aplicada no agronegócio. A pessoa fala muito de IA, né? O que é IA? Inteligência artificial. Vocês não acham uma coisa genérica demais? É uma coisa muito genérica, né? Inteligência artificial. O que é a IA? A IA, na verdade, é um monte de coisa. Quando você, por exemplo, treina uma rede para ela responder a certas entradas e definir dessas entradas um padrão de saída, você pode estar falando de rede neural convolucional, por exemplo. É um jeito de você falar de IA, mas não é exatamente o que a gente está vendo na IA hoje. O que a gente está vendo na IA hoje são os modelos de linguagem, as LLMs, que você vai lá, conversa com a IA e ela te responde. Isso daí não é bem
como é que eu vou dizer? Não é bem alguém que tem regras dentro dele e responde em cima das regras que estão lá gravadas. Não. As IAs hoje, elas são, na verdade, um banco de conhecimento muito grande, que você faz uma pergunta, ele vai nesse banco, pesquisa a melhor resposta, estatisticamente falando, e monta para você a próxima palavra numa frase que ele vai escolhendo as próximas palavras em termos estatísticos. Então, a IA, qualquer modelo de linguagem, eu falo isso com categoria porque nós estamos desenvolvendo a nossa IA, nós temos um sistema que usa uma ideia nova de Transformers, para quem já ouviu falar nessa parte de IA. Os Transformers são como você encara aquilo que é dito e como que a IA responde baseado no conhecimento adquirido que ela tem. Bom, então, a IA, ela pode ser vista de várias maneiras. Sistemas especialistas, redes convolucionais, assistentes virtuais e outras aplicações. Tá? Então, quando as pessoas falam, eu estou usando a IA, precisa ver exatamente o que ele está usando, porque não é exatamente a mesma coisa para todas as soluções. Então, o problema no agro. Hoje, a produção de grãos é de 350 milhões de toneladas. Só que só tem lugar para armazenar 220 milhões. Aonde que você coloca o resto? Então, a ideia são os silos horizontais. Eu vou passar aqui o videozinho. Deixa eu só voltar. O silo horizontal são esses silos aqui. Então, a gente coloca sensores nesses silos, esses sensores coletam informação e um sistema que usa a inteligência artificial, na verdade, redes neurais convolucionais, para a gente tirar conclusões daqueles dados de temperatura, umidade e teor de CO2, para saber se aquele grão que está guardado está sadio, se ele está bem guardado. Então, quando você pega muitos desses dados, junta todos eles e usa um sistema de linguagem natural, aí sim, um assistente de linguagem, você pode cada vez tirar melhores conclusões a respeito da saúde daqueles grãos. E o monitoramento dos grãos é, obviamente, o que faz com que eles estejam conservados e com que isso, o preço deles seja um preço competitivo na hora de vender. Aqui está toda a estrutura de comunicação de dados, a gente usa tanto satélites, quanto redes, quanto GSM, o que for disponível. Os alertas que ele gera para o produtor é a situação do grão, a qualidade do grão, a evolução da deteriorização do grão, que é a tal da perda técnica, alerta sobre a presença de praga, porque tem sensores de som, e alerta sobre rupturas do silo, no caso, bicho, roubo e etc. Tá? Bom, para terminar, o último slide. O que nós achamos, deputado, aqui tem que ter nessa PL? Nós temos que ter data centers e locais onde a IA, onde os modelos de linguagem residam dentro do país. Os sistemas, os modelos de linguagem não podem estar rodando fora do nosso país. Porque se isso acontecer, imagina que a sua empresa usa o IA do ChatGPT. E o ChatGPT resolve desligar a torneirinha. Não atende mais o Brasil. Como é que nós ficamos? Então, o que nós precisamos, com certeza, é incentivos fiscais e linhas de créditos para desenvolvimento e pesquisa em modelos de linguagem e infraestrutura de armazenamento local, processamento e armazenamento local. Soluções desenvolvidas por empresas nacionais deveriam ter preferências nas contratações justamente para privilegiar o desenvolvimento, porque a corrida é muito louca para você conseguir acompanhar o que está sendo fora do país. O dinheiro que é investido nisso tudo fora do país é muito diferente do que é investido aqui. A divulgação, educação, treinamento, fomento, né? Modelos, algoritmos, e a garantia do tratamento local de dados e essa interoperabilidade das plataformas nacionais. Então, nosso recado é que existem muitas coisas que podem ser feitas, mas se a gente não tiver os dados e o processamento dentro do nosso território nacional, nós não teremos soberania. E com isso,
nada adianta. Muito obrigado, pessoal.